Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, aqui a gente escutou mais um embate do velho homem e até mesmo da religião do velho homem contra a novidade, a vida nova em Cristo. Aquela vida que não tem medo de se entregar totalmente, como a gente escutou em São Paulo, na segunda leitura, ele diz para os seus, para a sua igreja, para os seus fiéis, nós não temos que ter medo de entregar a nossa vida por Cristo, porque parece que do exterior, de fora, nós estamos morrendo, nós estamos nos anulando, nós estamos nos desgastando. São Paulo mesmo, se a gente tem em conta um trecho da mesma carta, da mesma segunda carta aos Coríntios, que a gente leu, mais adiante ele faz uma lista impressionante de todas as coisas que ele já tinha sofrido por Cristo quando escreveu essa carta. Levei tantos açoites, fui apedrejado tantas vezes, fui preso, fui deportado, naufraguei, fiquei boiando no mar tanto tempo. Então, tudo aquilo que também conta em parte nos Atos dos Apóstolos, São Paulo enumera. Então, a gente pode imaginar como estaria o estado de São Paulo naquela altura, né? Mas ele vive a sua entrega com alegria e com confiança, porque ele diz, é muito pequeno o que a gente tem que sofrer por Cristo, comparado com o que a gente recebe dele. Tá?
com a vida eterna que a gente recebe dele, não somente a vida depois da morte, mas essa vida eterna que nós já experimentamos agora, pela graça, pela amizade com Deus, pelo crescimento da santidade na qual nós somos mergulhados no nosso batismo. Então ele disse: a tenda que nós moramos nesse mundo for destruída, Deus nos dará uma outra morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Então, essa morada que corresponde a esse novo nascimento, de que nós nascemos no nosso batismo, porque todo aquele que nasceu de novo em Cristo, nasceu da mesma forma como Cristo nasceu, por obra do Espírito Santo e concebido pela Virgem Mãe Igreja, da qual Maria é a figura e o princípio. Então, essa nova criatura, esse novo ser, esse novo homem, essa nova mulher, recebem tudo de Deus e não tem mais medo de entregar a própria vida. Então, quem vive assim, num mundo que é todo feito, todo configurado, todo formatado pelo medo da morte, pelo intuito inútil e desesperado do ser humano de conservar sua própria vida, o que mantém toda a humanidade refém do maligno. Então, diante desse mundo, nós aparecemos como loucos. E diante da velha religião do homem velho, aparecemos como representantes do mal. E não é à toa que, se a gente pensar, os cristãos, dentro de todas as formas religiosas, etc., que existem no mundo, são os que sofrem mais perseguição no mundo inteiro. E não sofrem perseguição tanto dos ateus, enfim, também deles, do ateísmo institucionalizado, mas muitas vezes da religião. Quantos cristãos são oprimidos, perseguidos nos países muçulmanos, budistas, hinduístas, etc., às vezes com derramamento de sangue. Então, é assim que o homem velho enxerga o homem novo, é um embate que é impossível de evitar e sempre acontece. Por isso essas páginas, esse trecho do Evangelho que a gente escutou é tão precioso para nós, como foi também para os primeiros cristãos que enxergavam a si mesmos nisso. Fui excomungado pelas autoridades religiosas, fui tido como louco pela minha própria família, mas não tenho medo, não tenho medo nem de ficar sem comer, como registra aqui São Marcos, que na verdade é o secretário de São Pedro, então é São Pedro falando as suas memórias e diz, eles não tinham tempo nem para comer. Então, quem é de Cristo não tem mais medo de nada, porque já se libertou do medo e por isso se libertou do domínio do maligno e participa da vitória desse homem mais forte que chega nesse mundo, que se transformou pelo pecado na casa do maligno, do príncipe desse mundo. O Novo Testamento é muito claro sobre isso. Sabemos que o mundo inteiro jaz sobre o domínio do maligno, ou aquela afirmação tão forte da carta aos Hebreus que diz
O maligno domina o mundo por meio do nosso medo da morte. Essa morte que entrou no mundo justamente por causa do pecado. Então, entra esse homem mais forte e amarra o maligno, e toma posse desse mundo e se torna verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma página que a gente escutou, uma página de ânimo, de coragem, de esperança. E a gente, toda pessoa que resolve levar a sério a vida em Cristo, a vida nova em Cristo, às vezes vai receber oposição, não só do mundo, das pessoas que vivem sem Deus, mas às vezes também da própria família e às vezes também de católicos praticantes, mas que praticam a fé, né, e vivem a sua fé daquele modo como alguém que está cumprindo, como bom cidadão, as suas obrigações religiosas. E a vida cristã, ela tem uma coisa muito diferente dentro dela, porque ela tem no seu centro esse amor que bagunça a nossa vida, que nos torna como loucos diante do mundo, porque toda pessoa que se apaixona fica meio louca e começa a sair fora do padrão. É interessante quando às vezes jovens falam comigo: lá na minha casa meus pais debocham de mim, sempre que eu venho para a igreja reclamam, dizem: o que você vai fazer lá? Está de novo indo para a igreja? Uma menina, isso há uns anos atrás, disse assim: meus pais dizem assim, você está indo à igreja porque você está apaixonada pelo padre. Então, dizem cada coisa para os jovens, e aí a gente pergunta: peraí, mas teus pais não acreditam em nada, são ateus? Não, eles são católicos, eles vão à missa todo domingo, mas não suportam aquele extremismo, aquele radicalismo do amor, porque enxergam nisso um perigo, uma loucura, como também dos jovens que resolvem consagrar sua vida a Deus. Que loucura, que bagunça provocam dentro da própria família. Não, isso jamais. Aqui eu conto para vocês aquela história, um colega meu, padre, contando a história da vocação dele, falou para os pais que queria entrar no seminário, os pais foram totalmente contra. Aí ele foi falar com os avós dele, que sempre iam à missa, e para surpresa dele, os avós também foram contra. Então ele disse assim: mas como é que vocês podem ser contra que eu entre no seminário? Vocês vão à missa todo domingo, Aí disseram assim para ele, eles eram espanhóis, disseram para eles: olha, uma coisa é gostar do circo, outra é querer que o teu neto seja o palhaço. Então, existe essa oposição, esse desconcerto diante da pessoa que começa a se apaixonar por Jesus Cristo e começa a entrar nesse caminho misterioso da santidade, que não está escrito em lugar nenhum, em manual nenhum, mas ele brota da própria vida do Espírito Santo que mora em nós e que vai nos atraindo cada vez mais para perto de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus hoje nos convida a gente não ter medo de nos entregar ao Espírito Santo de Deus. Nunca pecar contra o Espírito Santo pensando que ele é um espírito mau que vai nos levar para um caminho mau, mas sim nos abrindo cada vez mais a ele e nos leva para essa aventura de amor que é a vida
nova em Cristo Jesus. Peçamos essa graça na Santa Eucaristia que vamos receber.